Svaha Tetsu Vitur Veditium Vedikodisai Dimahi Diana Prachodaya. Olá, né? Vamos mais uma vez então cumprimentando a todos, né? As pessoas que acompanham nossos vídeos, né? No nosso canal. E nós estamos tendo a oportunidade de mais uma vez, né? Estarmos aqui juntos com vocês reunidos para falar, né? Mais uma vez aí dos Yoga Sutras, né? De Patanjali. Nós estamos, né? Seguindo o nosso percurso, a nossa jornada. E nós estamos, né, adentrando o Sutra de número 44, né? Nós estamos aí adentrando então este Sutra, né, o Sutra de número 44 da primeira sessão aí dos Yoga Sutras de Patanjali. E assim nós vamos dando, né, uma continuidade a esse tema, né? Nós estamos já tão envolvidos, né? Nós estamos tão envoltos nesta absorção sobre Samadhi, né? Sobre Samadhi. Nós estamos dentro já praticamente do fechamento, né? Da primeira sessão, e cada vez mais nós nos envolvemos diretamente, né? Ligando-nos a esse tema, que é a consumação de um projeto do alvorecer espiritual de cada um de nós, né? Que é aí este despertar, né? Do espírito, despertar espiritual de cada um de nós, é nós reconhecermos-nos, né? Que somos muito mais elevados que a criatura, é rompermos-nos, né? É rompermos dos grilhões do ego e percebermos que não somos simplesmente a saca de ossos, né, essa saca de tutano, esse corpo, né, no qual nos pertence, é apenas uma instrumentação, um instrumento, né, para nós fazermos as nossas realizações, né, nós fazermos as nossas realizações. O que é importante de se ver aqui, nós vamos adentrar hoje o Sutra de número 44, né, e nós vamos já mencionando para vocês que nós estamos bem próximo da conclusão, né, da primeira sessão. A primeira sessão ela tem 52 sutras, né? E nós estamos hoje no Sutra de número 54. Então nós temos aí cerca de 8, talvez 8 encontros, não mais tardado que isso, né? 8 encontros para nós fazermos o fechamento desse tema, né? Dos Yoga Sutras de Patanjali, a primeira sessão, e aí nós vamos estar dando início à segunda sessão. A segunda sessão é a sessão das práticas, né? E nós temos aqui nessa primeira sessão, que é a sessão que está nos mostrando qual é a obra que nós vamos ter que realizar, trazendo também já algumas informações, alguns pormenores, mas a sessão número 2 ela será totalmente diferente, né? Vai ser uma sessão de trabalhos, de atividades, de práticas, né? De uma yoga externa, também de instruções sobre a yoga interna, né? Será bastante interessante. Nós vimos nesses últimos encontros, acho que é interessante falar dos últimos encontros, né? Interessante nós falarmos, porque o Sutra 44 ele está conectado diretamente, né? Ele é um desmembramento, ele é um desdobramento, né? Seria isso, né? Ele é um desdobramento do Sutra que nós estamos tratando desde o 42, né? Ele vem fazendo esse desdobramento desde o Sutra 42.
né? Só para nós dá para nós voltarmos até o Sutra de número 41, né? Dá para nós voltarmos. O Sutra de número 41, né? De uma forma muito resumida, ele está explicando que aquelas pessoas que conseguiram fazer o processo de Nirodha, né? As pessoas que conseguiram parar os movimentos de Chitta, conseguiram, né, fazer inibir, né, esse movimento de Chitta, eles fazem então, né, esta fusão recíproca entre o conhecido, o conhecimento, né, o conhecido, o conhecimento e o conhecedor. Né? O Sutra de número 41 ele vinha explicar esse processo. E aí o Sutra de número 42 ele veio mastigar esse processo, né? Ele veio trazer uma mastigação desse processo. Ele nos coloca no momento que nós estamos adentrando, né? Nós estamos realizando esse processo maior. Ele traz-nos a informação, né, de como que é esse processo. E o Sutra de número 42 ele vai falar especificamente de pontos ligados a esse processo, né? Pontos muito particulares, pontos bastante íntimos. E esses pontos bastante particulares e esses pontos bastante íntimos, né, estão ligados então a este processo, né, denominado Savitarka. Antes de nós compreendermos o que significa propriamente, já entendemos, né? Mas antes de nós falarmos propriamente da Savitarka, é interessante dizer que nós estamos dentro de um processo de Vitarka. Né? O que é o processo de Vitarka? É no qual um processo que a mente está totalmente misturada, né? Ela está em uma emulsão onde todos os seus componentes, né, propriamente dito 3, né, componentes, eles estão no estado de emulsão, de mistura. É como se a mente ela tivesse uma agitação, né, ela estivesse inquieta, ela estivesse muito agitada, e nós não conseguíssemos ter a percepção real das coisas. Claro, evidentemente que nós temos uma formulação de um conceito, nós temos a formulação de uma base, nós temos a formulação de um algo, mas esse algo, esta formulação deste algo encontra-se, né, propriamente num estado de mistura, né, num estado de mistura. E nós temos também um estado de muita confusão mental, né? Pode prestar atenção na vida de um homem comum, você pode tentar ver, né, um homem comum, que o homem comum ele não tem um conhecimento pleno das coisas. E ele atua sempre nos achismos, né? As pessoas perguntam qual é o fundamento real da vida. Ah, eu acho que é isto, né? Eu acho que é aquilo. Ah, para mim, né? Para mim o fundamento é este, né? Aí você conversa com as pessoas, cada uma delas tem uma ideologia, cada uma delas tem uma base do que é um fundamento da vida. Claro que nós estamos fazendo uma observação num sentido mais amplo, mas nós podemos fazer essa observação além desse sentido mais amplo, nós podemos fazer essa observação também no sentido bem mais restrito e podemos exemplificar apenas um objeto, né? Quando nós olhamos apenas um objeto e conversamos com diversas pessoas sobre esse referido objeto, cada uma delas tem um conceito, né? Cada uma delas tem um conceito a partir das experiências, das impressões internas que tem ligada a esse objeto. Eu vou usar aqui alguns exemplos triviais, simplesmente para nós ampliarmos o nosso conhecimento. Se nós vamos falar de um sapato, né? De um sapato, cada um de nós vai ter um conhecimento relacionado a experiências, né, que teve com o sapato. Talvez algumas pessoas, quando você fala sapato, vem à mente deles, né? Vem à mente deles um sapato apertando, né? O tanto que os sapatos apertaram seus pés. Talvez outra pessoa venha, né, na mente dele um tanto que não gosta de utilizar sapatos. Talvez na mente de outra pessoa venha o tanto que ela gosta, né, de usar sapatos, ela tem uma coleção de sapatos e vice-versa. Mas se nós olharmos o contexto, né, de diversas mentes ou de todas as mentes ligadas, não há uma definição profunda, verdadeira e real, né? Um conceito verdadeiro, substrato, a essência verdadeira do que é esse sapato, porque nós não conseguimos, né? Nós não conseguimos, através desse processo que nós nos encontramos de Vitarka, ter a real definição, né? A real fusão que traz toda a totalidade, todo o conceito para nós, né? Todo o conceito para nós do que é o sapato, né?
Nós precisamos fazer essa prática desse relaxamento, nós temos que fazer essa prática dessa aquietação, né? E adentrar aos estágios de serenamento da mente. Aí é o momento que a gente faz a separação, né, de 3 conceitos, a gente consegue distinguir na mente 3 conceitos, né? E a gente começa a ver quantos erros, tantas impressões erradas a gente tem referente a muitos assuntos e muitas questões que envolvem, até mesmo o plano de fundo como um todo, né? Nós começamos a fazer uma observação também, quando a gente começa a fazer essas observações mais profundas, essas reflexões mais relevantes, que os nomes atribuídos, né, a todos os objetos com o qual que nos colore a mente, não tem uma relação, né, não tem uma ligação com os seus nomes. A gente começa a observar esse próprio objeto, no qual nós denominamos pelo nome de sapato, e a gente vê qual é a ligação que tem entre eles. Sapato. Né? O que tem a ver com essa palavra relacionada àquele item que nós calçamos e colocamos no pé? Né? Se você parar para analisar, o que serve esse item? Ele serve principalmente para proteção aos pés, né? Ele protege aos pés. E ele também traz, né, além dessa proteção, um aquecimento aos pés. Né? E olha que coisa interessante, ele... Em última escala, ele está servindo de um adornamento, né? Mas a sua função principal é de proteger os pés, né? Proteger os pés para você poder caminhar, se locomover, movimentar. Você pode observar que é um dos itens que as pessoas menos olham, talvez, né? Ou menos tem relevância dentro da vestimenta humana, né? Porque ele fica lá nos pés. Ele tem esse princípio, né? Agora você pega o nome sapato. O que tem a ver o nome com essa finalidade de proteção, né? Não teria que ter chamado de protetor dos pés? Será que não seria esse o nome? Né? O que me traz lá um protetor de pés, né? Será que não seria esse o melhor nome para se interpretar? Mas ele tem esse nome, né? Sapato. Sapo, né? A gente vê ali sapo, a gente vê a palavra pato, a gente vê 2 palavras embutidas. Será que significaria que tem uma ligação, né, entre um sapo e um pato? Né? Será que eles querem fazer uma analogia comparando que parece ser algo semelhante a esses 2 animais? Né? Então a gente começa a ver que esses nomes não têm relação, né, direta com o objeto, é apenas um batismo, é algo que o ser humano coloca, é um nome arranjado, né? Feito um arranjo no nome num nome arbitrário, né? Que não tem nada a ver com o objeto. E pode ver que isso impregna a nossa mente, né? Dentro da linguística, dentro da nossa linguística, isso traz uma certa impregnação para a nossa mente. Né? A nossa mente fica contaminada, a gente entende muito bem, a gente compreende, né? Tem uma compreensão, mas ela é aquela compreensão mediante as impressões, né? Que fazem parte, né? Que estão intimamente ligadas ao nosso ser. Nós podemos perceber também, né? Mudando um pouco de exemplificação, que quando nós assistimos a um filme, uma peça teatral, ou nós temos uma música em nossa mente, e a gente quer tentar explicar para alguém, por mais que nós enriquecemos essa pessoa de detalhe, por mais detalhes que a gente consegue trazer, a gente nunca consegue passar a totalidade, né? E as impressões que nós temos, quando ainda nós estamos contando, as impressões para aquela pessoa que nós estamos contando é totalmente distorcida e totalmente errônea. Até mesmo nós tentamos procurar dentro do vocabulário do português, dentro da linguagem de português, muitas palavras para definir o que realmente sentimos, muitas palavras para definir o que é o nosso sentimento naquele exato momento e não conseguimos, né, passar a essência. Aí a gente começa a contar e puxa daqui, puxa para cá, a gente começa a dizer, é parecido com aquilo, é meio igual a isso, eu não sei te explicar direito agora, mas é assim, é mais ou menos assim, sabe? Então a gente fica perdido, né? A gente fica perdido. E a gente começa a entender que a gente não tem o profundo conhecimento, a profunda essência das coisas, né? Claro que a gente faz uma observação que também é o campo científico, né? A própria ciência vem alargar muitos os horizontes do conhecimento, o conhecimento superficial humano. Não? Nós temos um conhecimento muito superficial, né, humano, e a gente vê que o conhecimento
científico traz umas outras características, né? Outras características que nós não temos, né? Aí você começa a ver sobre o átomo, sobre a molécula, do que constitui, a exemplo do sapato de novo, que constitui aquele couro do que foi feito, o que é a base do couro, quais são os elementos que ali estão constituídos no couro, e isso alarga um pouco mais o conhecimento. Mas a totalidade, né, a profundidade, a espiritualidade maior desse conhecimento a gente não tem. Então, como é que a gente começa a fazer? Então, através dessas nossas práticas espirituais, né, se nós queremos mergulhar, fazer um mergulho nas camadas mais profundas do sapato, né, nós queremos direcionarmos para estarmos conectados com as essências espiritualizadas, as verdadeiras, as essências mais profundas desse item no qual nós chamamos sapato e qualquer outro item, não é mais fácil nós fazer o seguinte: um processo de mergulharmos dentro de nossa própria mente, levarmos a nossa mente ao mesmo nível destas camadas que nós queremos adentrar, porque se essas camadas, né, se essas mesmas camadas que nós queremos adentrar de conhecimento mais profundo, elas fazem parte de todo o organograma terreno, com certeza essas camadas fazem parte de mim. Então a gente pode buscar, né, esta forma de caminho, a gente pode buscar este método de caminhar. Eu posso caminhar para interno, dentro de mim, e eu posso então fazer com que eu, por assim dizer, né, transpasse essas camadas internas dentro de mim, e eu posso ter maior luz, visibilidade, maior vislumbre, né, do que é realmente essa essência, porque essa essência está toda ela dentro de mim. E aí começa então esse processo, né? Processo de savitarka, esse processo de clareamento, né? Clareamento da memória. Então a gente começa a separatividade. A gente vai começar a perceber que, muito sucinto falando isso, né? Mas a gente vai começar a perceber que quando nós começamos a falar em a palavra sapato, ela cria um movimento na nossa mente, né? A gente vai percebendo com o passar das meditações, depois de todas as práticas de base, né, que a yoga nos exige, que a gente vai começar a separar, fazer essa separatividade dessa impressão, desse conhecimento que há dentro de nós, né, do que nós formulamos como um conceito de um sapato, da própria palavra, né, da expressão do som, né, dessa expressão mais profunda, mais íntima do som, que relaciona-se com esse item, que não tem relacionamento verdadeiro, é um relacionamento pseudo, né, somente para nós entendermos do que nós estamos falando como objeto no ambiente, e aí nós começamos a fazer essa separatividade, e no meio de tudo isso vai estar o conhecimento verdadeiro, conhecimento correto, que é o conhecimento que a gente quer. Então a gente começa a dissipar, a gente começa a fazer uma dissipação, a gente começa a fazer um processo chamado clarificação, né, da memória. E a gente vai dizer clarificação da memória porque nossa memória não é tão clara. Não, porque o estágio, né, que nós nos encontramos nesse exato momento é atuando diretamente na memória, né? É atuando para o corpo causal, é atuando para esse lado mais íntimo, né? Caminhando para esta essência mais íntima. E assim nós vamos adentrando, né? Nós vamos cada vez mais conseguindo separar esses constituintes, fazendo os preparamentos desses constituintes, e chega então um momento, né, que eles estão muito bem distinguidos, eles estão muito bem separados internamente dentro de nós, né? Nós conseguimos fazer essa separatividade. Chega um momento que nós estamos com tanta separatividade, né, que nós estamos tão bem arranjados e organizados, que as confusões, elas cessam, elas param. E nós começamos a querer mergulhar, adentrar somente dentro do conhecimento correto, né? Todo esse conhecimento errôneo, ele fica para trás. E nós queremos começar a buscar, né, esse conhecimento correto, né? Esse conhecimento mais correto, ele se chama de Nivitarka, né? O conhecimento que nós estamos falando agora, dentro desse estágio de Vitarka, de confusão, né? Nós estamos falando que Savitarka é fazer a separação desses constituintes. Quando esses constituintes estiverem muito bem separados, nós vamos para o estágio de Nivitarka, né? Nós vamos para esse estágio interno, esse estágio de mergulhar dentro desse conhecimento. E aí começa, né, um caminho, né, no qual nós vamos conectando-nos, ligando-nos, querendo estar dentro dessa
única e verdadeira essência, né? Nós vamos estar querendo estar conectado somente a ela, né? Nós vamos querer só o verdadeiro conhecimento das coisas. E aí começa um processo chamado de fusão, que é o processo de fusão, né, do conhecido com o conhecimento e o conhecedor. Aí nós começamos a fazer este mergulho. Este mergulho nós estamos chamando, né, logo após envolvendo ainda, né, sobre esse processo de clarificação da memória, mas ele já começa a adentrar num estado de niroda, é o momento que nós queremos ser este conhecimento. Então, evidentemente, tem algo, uma barreira que não nos permite ligarmos, estarmos sentindo profundamente, né, estarmos jungido, né, fusionado a esse conhecimento. Nós estamos percebendo que há uma barreira e essa própria barreira é a mente. Então, é o momento que nós temos que fazer a inibição, né, do laço que nos separa, e essa inibição do laço que nos separa é fazer esta inibição aí da própria mente. Quando nós conseguirmos, né, atingir esta inibição, né, da própria mente, essa inibição da própria mente, nós demos o chamado pulo do gato. Nós fundimos com esse conhecimento, né, nós fizemos uma fusão muito grande com esse conhecimento, e nós saímos do estágio, né, aí nesse estágio então de puramente mental, né? Puramente mental, de fazer essa fuga da mente, sair do estágio mental, e nós adentramos para um mundo mais espiritualizado. Nós entramos para o mundo de Vícara, né? Então nós entramos para esse estágio, né? Um estágio que ultrapassa, né, as barreiras aí da mente, e adentramos os mundos mais espiritualizados, né? Esses mundos espirituais. Esse processo que eu acabei de descrever de fusão, ele é um processo que tem também ele é partilhado em muitos ensinamentos e muitas instruções ali internas, né? Mas ele é um processo que ele começa, né, com uma precipitação muito grande, né? Vai, não vai, entra, não dá certo, vai de novo, ele retorna, entra, cai, vibra, né? Tem um estágio de vibramento muito intenso, fica nebuloso, né? E você tem que mergulhar profundamente nesse sentido, né? Renegando muitas questões, até mesmo, né, confrontos internos, tem confrontos com os teus samsaras, tem uma pressão muito violenta, uma pressão de muita vontade a ser exercida para romper esta barreira, né? Para romper essa barreira. Tudo explicado dentro dos Yoga Sutras, né? De como proceder passo a passo. A gente só está falando de grosso modo, né? De grosso modo. Quando nós conseguirmos esse processo, né, e fazer essa fusão e inibir, né, essa camada da mente, esse processo mental, adentramos nos mundos espirituais. Quando nós estamos falando de samadhi, né, propriamente dito, o samadhi é atingido, né? Algumas pessoas interpretam, alguns espiritualistas, alguns mestres interpretam que o samadhi atingiu-se quando nós estamos em Vícara. Sairmos, né, de estado de Vitarka e vamos para Vícara, né? Porque o estado de Vitarka ele é completamente mental, né? Ele é um estágio dentro dos domínios da mente. E quando nós estamos dentro dos domínios da mente, nós não estamos em Samadhi, porque Samadhi é a inibição, né? Niroda é a inibição dos movimentos da mente. Mas de um modo já muito grosso, né? A grosso modo a gente bota um relacionado então ao adentrar a esse caminho de Samadhi. Apesar de ser processo de uma desconstituição, né, mental, de um descortinamento, né, de um domínio aí da primeira camada da mente, a gente pode afirmar para você aí sem sombra de dúvida, né? A gente pode afirmar assim que nós estamos já interligados, né, com o assunto Samadhi. Apesar de muitas pessoas, até mesmo observo aqui que até mesmo, né, até mesmo Taimini, né, ele interpreta que Samadhi ele é atingido posteriormente ao estado de Vícara, né? O propriamente dito Samadhi é isso, quando nós conseguimos romper essa primeira camada da mente, né? Quando a gente consegue passar esse estágio mental, né? Quando a gente passou esse estágio mental, ele denomina então, olha, agora sim vocês estão conectados, né,
a esse estágio, né? A esse estágio aí, diretamente de Samadhi, porque vocês romperam, né? O estágio da mente. Então nós trouxemos assim meio esmiuçado, claro, e faltando bases de conteúdo, uma base mais teórica, né? Mas uma base muito mais prática, não com a amplitude de todo o ensinamento, do descortinamento, porque nós temos que experienciá-lo, nós temos que estar em contato com ele. Ele é muito mais amplo, ele é muito mais rico, ele tem um conhecimento muito mais abrangente, mas a grosso modo, né? Ou para esse momento, para o que nós estamos falando agora, ou da maneira que nós estamos falando agora, a gente descreveu desse sentido. Muito com muita falta de conteúdo, muita falta de abrangência, mas para abranger realmente nós temos que experienciar, e nós temos que detalhar, nós temos que escrever, nós temos que fazer o apontamento, nós fazer um livro, somente com essas etapas, né? Dá para se fazer um livro, para depois nós entender. Aí as pessoas vão perguntar, mas quando eu chegar ao estágio de Vikara, né? Estou ao estágio de Vikara, eu saí de Vitarka, eu saí dessas confusões mentais, eu consegui romper essa primeira camada, eu já inibi, né? Fiz a inibição da separação dos constituintes, eu já fundi-me com esse conhecimento, eu rompi, eu estou em outro estágio agora. Como continuar? Como seguir a partir dali? É isso que nós vamos estar tratando hoje no Sutra de número 44, né? O Sutra de número 44, ele vem nos explicar como é o procedimento, como vamos fazer a partir de aí. E não somente a partir de Vikara, né? Mas como nós vamos estar fazendo para também termos uma base de conhecimento que irromperá, né? Irromperá os outros processos, né? Os outros estágios que nos conectam às camadas mais profundas, né, de Samadhi, que daí nos levam, né, a nós estarmos diretamente ligados posteriormente ao estado de Vikara, né? Nós vamos aí ao próximo estágio, né? Nós vamos ao próximo estágio, que é estar aí conectado, né? Conectado com a próxima camada, né? Essa próxima camada nos faz ter contato com o nosso búdico. E nesse momento do estágio búdico, propriamente dito, né? Propriamente dito, esse momento de estágio com o nosso búdico, aparece, né? Um alvorecer espiritual enorme. Não que aqui não esteja, né, irmãos? Não que aqui não esteja, mas o conhecimento espiritual de verdade e retidão que nós vamos estar abordando, e naquele sentido, quando você atinge o estágio búdico, ele é muito grande. Estamos imunes de tropeçar, de cair, de regressos, de equívocos aqui? Não. Porque aqui são estágios puramente mentais, né? Esses primeiros estágios aqui. Primeiro estágio, né? E nós estamos ainda muito propícios a cair profundamente. E a queda é triste, né? Ok, encerramos o nosso primeira parte. Segura aí que nós já estamos de volta para trazer então esse Sutra de número 44, né, no nosso encontro de hoje. Segura aí. Perfeito, né? Já estamos aí de volta. E nós estamos falando, né, sobre as possíveis quedas, né? Ainda, apesar de Yama e Niyama estarem suficientemente estabelecidos, Asana também estar muito bem estabelecido, né? Pranayama, as inspirações já estarem muito bem estabelecidas, né? Um amplo domínio, uma gama de amplo domínio de vontade. Pratyahara também já está estabelecido, e o yogi, né, já está combatendo puramente com a sua mente, ele pode tropeçar, até mesmo pelos próprios sansaras, né, as próprias sansara dele, as próprias marcas do seu destino, as próprias pegadas, né, de todo o seu agregado evolutivo, pode fazer com que ele tropece muito profundamente, né. Enquanto não encerrar-se o ciclo, a queda pode ocorrer, e é lamentável. A maior pressão, acho que o yoga sofre, essa própria pressão material é com os seus próprios agregados, né?
indescritível a sensação de tu sentir essa pressão, né, de contraponto, você tentar tensionar, tentar empurrar e ver que a contrapartida tem uma força imensa que te derruba, que te... É um caminho que quando os andantes estão dentro percebem, né? É um caminho muito profundo. O que nós vamos estar fazendo então aqui no Sutra de número 44? A gente vai estar descrevendo para vocês, né, como é que é, não em miúdos, né, até porque não é feito nenhum, nos Yoga Sutras de Patanjali, não é feito nenhum esforço para explicar em miúdos, porque apesar de já ser bastante difícil, né, bastante difícil de entender todos os pormenores do primeiro estágio, os outros estágios eles não são explicados, mas trazido-nos, né, trazido-nos conceitos, para que com esses conceitos, quando nós lá chegarmos, nós vamos só precisar de saber desses conceitos, porque as experiências serão vívidas e o caminho ele é muito análogo, né, muito parecido com o primeiro caminho que nós estamos falando. Então, ou seja, né, nós vamos fixar um objeto sutil em nossa mente, claro que agora dentro de um outro plano, e posteriormente nós vamos aplicar os mesmos procedimentos que nós estamos aplicando para poder atingir, né, esse estágio aqui, esse estágio de clarificação da memória, né, esse estágio de vitarka, né, romper esse estágio de vitarka para estar no estágio de vikara, né. Nós vamos então estar fazendo o quê? O mesmo procedimento. E assim sucessivamente para adentrar, né, aos outros reinos, né, às outras camadas, é a mesma forma de procedimento. Aplicando o Simyama, né, aplicando aí a meditação sobre uma semente, sobre um objeto, né, sobre um objeto que nós vamos estar utilizando para isso. E aí a gente vai fazer o mesmo processo, o mesmo procedimento, essa clarificação. Claro que agora não podemos dizer que é uma clarificação de memória, propriamente dito, mas a gente vai acontecer, é o mesmo estágio, né? Fixando, diluindo desses estágios os conhecimentos falsos que ainda lá tem, né? Diluir aqueles conhecimentos todos, pegar o conhecimento mais profundo que lá tem, utilizar aquele conhecimento mais profundo para fazer um trampolim. Isso pode demorar mais uma sessão de vidas, isso pode ser feito instantaneamente, isso pode ser, né, rompido mediante práticas de algum tempo, vai da vida de cada um, né? Vai dos samsaras, vai da missão que cada um de nós traz, faz dos nossos agregados, né, que cada um de nós trazemos. Mas é importante nós percebermos que as características são muito parecidas, né? Muito parecidas. E o Sutra de número 45 vem explicar que o que nós conseguimos dominar com o Samadhi, né? O que nós vamos conseguir posteriormente com o Samadhi, em romper até aonde, né? Dentro do plano físico, essas 4 camadas, né? Essas 4 camadas nós vamos conseguir fazer o enrompimento. As mesmas 4 camadas de desdobramento, né, do plano físico, as mesmas 4 camadas de desdobramento que nós vamos conseguir dentro de nós, né? Eu quero tentar ver se eu busco aqui. Eu tinha falado já aqui, eu já tinha conseguido, que é essa vícara, né? É vitarka, vícara. Deixa eu buscar aqui onde que tá. Aqui, isso, ó. Tá aqui, achei. Vitarka, né? Estado dessas confusões. Depois Vikara. Depois nós vamos fazer um mergulho em Ananda e Asmita. Né? Yasmita, né? Ou Asmita seria a palavra, acho que mais adequada, né? Depois, posteriormente, né? Nós vamos a uma prática no qual rompe-se as camadas, né, propriamente dentro da alma, dentro do espírito, dentro desses planos, e aí nós mergulhamos para conhecer a nós mesmos, né? Um mergulho muito profundo dentro dos estágios de Samadhi. Aí Nirbija Samadhi é atingido, né? Saímos de Sabija Samadhi, onde temos a semente. Lembra que né, nós estamos utilizando de uma semente para mergulhar dentro de nossa verdadeira essência, de nós mesmos, e fazermos o conhecimento mais profundo, né, que é conhecermos a nós mesmos. E conhecendo a nós mesmos no micro, passamos a conhecer tudo no macro.
né? Porque nós temos o domínio de todas as leis, todas as propriedades. Há uma fusão muito ampla, né, com conhecimento grandiosíssimo, no qual é nos permitido dentro dessas camadas, tá? Eu acho que deu para nós trazer um resumão muito grosso modo falando, mas deu para trazer um resumão, né, de tudo que nós vimos então aí, né, e de tudo que tem que se passar. Claro que as leituras que você vai se apoiar a você realizar vão te trazer um conhecimento muito maior, né? Tudo, qualquer leitura que você for executar vai te trazer um conhecimento bem maior, né, do que você tem que estar executando. E essas leituras, além desse conhecimento que vai te trazer, né, vai te apoiar em discernimento, né? E discernimento é o que nós estamos tentando buscar aqui, discernir entre o real e o real, né? O substrato, né? O substrato verdadeiro das coisas, desse abstrato, né? Dessas abstrações, desse contato superficial que nós temos aí com essas coisas, né? Um contato irreal que nós temos com essas coisas para um contato verdadeiro, né? Um contato muito profundo, né? Muito profundo, com o qual nós vamos estar aí buscando, tá? Acho que deu para nós termos aí uma base, né, para nós adentrarmos agora o Sutra de número 44, tá? O Sutra de número 44, ele fala, né, sobre na sua transcrição para o português, assim, ó: desta maneira, como foi dito nos dois últimos sutras precedentes, o 43 e o 42, samadhis de Savikara e Nirvikara e estágios mais sutis, a exemplo do primeiro sutra da seção número 17, também foram explicados. O que ele quer dizer? Que você entendendo como é que funciona esse procedimento que nós acabamos de falar de grosso modo para você entendendo ele de grosso modo, você passa também, né, a compreender esses estágios. Você passa a compreender também esses estágios, né, os estágios precedentes, porque eles são semelhantes, eles são parecidos. Ou seja, a chave é a mesma, né? Apesar dos reinos serem diferentes, as chaves é a mesma. E aqui ele fala, né? Ele cita o Sutra de número 17, que é o Sutra que vem falar para nós sobre Samprajñāta, né? E a Samprajñāta Samadhi. Lembram, né, que nós vamos ter que, primeiramente, ter o domínio completo, né, profundo do coisa, para depois nós fazer o estágio de Nirodha, né, que é suprimir a semente, né, o pratyaya que está em nossa mente, para fazer um mergulho e fazer com que a semente renasça, né, ressurja na próxima camada, né, que ela renasça de um modo mais sutilizado, mas com amplo conhecimento. Acho que é muito importante isso. Aqui fala o vazio de Samadhi, que é o estágio de Nirodha. Aí você vai começar a compreender muito bem, né, o sutra da primeira sessão de número 17. Muito interessante que você faça uma revisão dessas aulas, né? Assista essas aulas, nós temos aqui disponível no nosso canal. Aí você vai conseguir fazer uma interconexão com essas aulas e ver que aqui tem agregados explicativos desses encontros, né? É muito interessante também você ver tudo isso. Eu quero fazer para mostrar para vocês agora como está escrito em sânscrito, né? O Sutra de número 44. Deixa eu aproximar aqui. Perfeito, né? Agora você já tem também esse contato. Agora nós vamos fazer aí a leitura, né? Nós vamos fazer a leitura desse Sutra de número 44 da nossa primeira sessão. Diz assim: desta maneira, Samadhi de Savikara, Nirvikara e os estágios mais sutis também foram explicados, né? Utilizando-se dos sutras precedentes, como traz aqui. Vamos à leitura. A dificuldade de compreender Samadhi, mesmo no estágio menos elevado de Savitarka e Nivitarka, que compreende Vitarka, né? Duas camadas.
A despeito de estarmos vivendo em um mundo de nomes, formas e estarmos familiarizados até certo ponto com o trabalho da mente concreta, deve facilitar a compreensão do motivo pelo qual Patanjali não trata em detalhes dos estágios mais elevados de Samadhi e inclui todo o assunto desse processo em 2 sutras. O Sutra da seção de número 1, o Sutra 44, apenas menciona que os processos mentais em Savikara e Nirvikara, bem como outros estágios mais elevados de Samadhi, são análogos, parecidos aos estágios de Savitarka e Nivitarka Samadhi. Isto é, Samadhi em relação aos objetos mais sutis começa com Simyama, no aspecto mais externo aí do objeto, o mais complexo, e termina com o isolamento do objeto em seu estado real, o mais simples. Vale a pena refletir a propósito do que o processo, repetindo aqui, vale a pena refletir a propósito que a progressiva evolução da consciência na matéria geralmente segue-se de um aumento na complexidade das funções, enquanto o processo inverso da libertação da consciência nas limitações da matéria significa uma simplificação das suas funções. Então, ou seja, todo esse conhecimento que nós vamos ter de um tom mais abstrato, todo esse conhecimento que nós estamos tentando ter, todo esse conhecimento, que nós de um modo mais estamos tentando adentrar profundamente, nós achamos que tudo isso gerará limitações, que tudo isso nos traz limitações, mas o contrário, nós não nos traz limitações, nos traz desprendimento. Então, a partir do momento que nós estamos fazendo esses mergulhos mais profundos, eles trazem desabrochamento. Esses mergulhos mais profundos, eles nos trazem não maiores dificuldades, mas sim maiores facilidades. É o contrário. E aqui fala dos objetos mais sutis. O que são esses objetos, Esses objetos de uma camada mais sutil. O que é a observação, desses objetos mais sutis? Quando nós estarmos lá dentro daquele processo, nós estarmos dentro desse estágio, nós vamos fazer então esta busca, nós vamos estar fazendo então esta busca desse objeto sutil, nós vamos estar vendo a sutilidade dos objetos, assim como nós olhamos a sutilidade dos objetos dentro desse plano, a exemplo do sapato que nós mencionamos, a exemplo de uma árvore, a exemplo de um fruto, a exemplo os objetos sutis que lá tem, dentro de toda aquela expressão daquele plano, e nós vamos utilizarmos de um dele para fazer também o mesmo procedimento. Nós vamos ter, utilizar ele como semente para começar a retê-lo no contexto mental, no contexto íntimo, e depois fazer todo o processo de rompimento daquela camada, bem como nós realizamos dentro desse estágio de Savikara e Nivirkara, que fala assim. Então, desta maneira, você seguindo o mesmo procedimento, você adentrará os outros procedimentos. O que fala aqui, Que vale a refletir que o processo de involução da consciência na matéria é geralmente seguido do aumento de complexidade das funções, enquanto o inverso, ou seja, nós estamos invertendo o processo, nós estamos agora liberando-nos da consciência das limitações da matéria, isso é simplificação das funções. E aqui fala, um exemplo vai servir para esclarecer o princípio geral. O processo de percepção do mundo exterior, qual é o exemplo? O exemplo é esse, que o processo para nós reconhecermos este mundo externo, nós estamos em contato com o mundo que nos rodeia, dentro desse plano mais simples que nós nos encontramos, o que ele mostra? Que requer a atuação de órgãos dos sentidos, no plano físico, ou seja, nós temos que ter os sentidos do corpo, desse corpo físico, os olhos, os ouvidos, o olfato com o nariz, o paladar com a língua e o tato, E o tato das mãos, para que nós possamos, através desses órgãos sensoriais,
contatar os elementos, né? Através dos Indras, contratando os Bhutas, né? Contatando, né, os Bhutas. O que são os elementos? Apesar de que nós estamos aqui vendo, né, que isso aqui é madeira, que aquilo ali é água, que aquilo ali é fogo, e que as misturas e os graus de misturas proporcionam esses outros elementos, quando a gente fala terra, água, fogo e ar, a gente não quer falar propriamente, né, do elemento mais, em sua forma mais grosseira, mas muito mais espiritualizadas do que nós estamos enxergando nesse exato momento. Nós temos contatos, né, nós fazemos a leitura deles. Eles nos correspondem em leitura, eles se apresentam para nós percebemos eles, nós identificamos eles através desse. Então quer dizer o seguinte, a partir do momento que nós estamos adentrando, espiritualizando-nos para dentro de nós, essas complexidades elas diminuem. Na realidade nós não vamos nem mais estar utilizando, né, dos 5 sentidos para fazer a leitura. Nós vamos utilizar um só veículo, uma só propriedade que se desmembra nesses 5, né, postos avançados que são sentidos, nela somente ela para fazer a leitura de tudo. Aí a leitura será muito mais rica, muito mais descomplexada, muito mais vívida, né, que é. E qual é o nome desse elemento? Nós vamos estar lendo aqui, ó. Mas nos planos espirituais superiores, a percepção ela tem origem em uma única faculdade, Pratibha, né, que exerce as funções de todos os 5 órgãos sensoriais de maneira integrada. E é muito fácil compreender. Os 5 órgãos que nós temos, eles não estão conectados à mente, eles não fazem a leitura do mundo externo e trazem-nos as informações para a nossa mente. Eles não fazem isso. Eles não fazem estas leituras, né, as leituras que apresentam para a colorição da mente, né, a mente física, né, a mente a um grau físico, basicamente dito. Então o que ele faz? Então significa que a mente, na verdade, utiliza-se dos postos avançados para fazer a leitura do mundo físico, mas que é a mente, né? Que é a nossa mente no plano de fundo que faz a leitura de tudo isso. Está observando aqui? É a mente no plano de fundo que faz a leitura de tudo isso e que utiliza-se apenas dos 5 sentidos para fazer essas leituras. Então nós podemos fazer a seguinte constatação, que quando nós estamos adentrando campos espirituais, nós estamos rompendo tudo isso, nós estamos passando por cima de tudo isso, estamos simplificando, né? Nós estamos trazendo vividez, trazendo mais simplificação e além do mais, né? Nós estamos fazendo com que a faculdade ela tenha origem na sua última faculdade, nessa única faculdade, que esse nome é Pratibha, não é Pratibha. Então ela passa a fazer toda a leitura de todos os 5 órgãos. Então, ou seja, é muito mais rico, né? É muito mais amplo, é muito mais vívido, né? Com muito mais riqueza de detalhes, muito mais tranquilo, muito mais cômodo, muito mais assertivo. É nesse sentido que aqui quer dizer, tá? Seguindo aqui. Uma compreensão clara desses princípios fundamentais vai ajudar o estudante a entender o papel de Samadhi no processo de desvendamento dos aspectos mais sutis e mais profundos dos objetos no mundo manifestado. Samadhi nada mais faz que reverter a evolução da consciência e esta evolução ou desenvolvimento da consciência automaticamente revela os aspectos mais sutis dos objetos. E nós saímos, né, desse entorpecimento mental de qual nos encontramos, nós saímos desse torpor, né, nós saímos dessa casca que nós estamos para o grandioso alvorecer, né, o alvorecer espiritual de nossas vidas. Nós nos alvorecemos, nós nos clarificamos, né, nós nos evoluímos a um determinado grau que toda essa cobertura, esse véu que cobre o entendimento, né, o nosso entendimento, ele se rompe e a espiritualidade, um conhecimento muito mais amplo, muito mais seguro, muito mais vívido, ele nos invade, né? Ele nos faz entender as propriedades, faz entender acerca das coisas e nós temos um conhecimento
um crescimento em bases muito sólidas, mas o conhecimento espiritual também faz parte. Nós espiritualizamos-nos, nós temos o conhecimento vívido das coisas, e quanto mais conhecimento vívido, maior discernimento, e como maior discernimento nós vamos ser mais, saímos do estado mais animalizado e vamos para um estágio mais angelical, um estágio mais de angelitude, que é o objetivo, né, da evolução. Nós saímos do estado animalizado. Você pode observar a história dos homens das cavernas, né, do momento pré-histórico, que os homens eram quase semelhantes, né, muito iguais aos animais, para o estágio que nós estamos hoje. Nós estamos hoje no estágio mais espiritualizado, mas nós temos ainda que romper muito para caminhar para o alvorecer espiritual em nossas vidas, tá? Seguindo aqui. O que o yogi faz, ele mergulha então mais profundamente em sua própria consciência. Isso põe em ação as mais abrangentes faculdades dos planos cada vez mais sutis. Os únicos capazes de revelar os aspectos mais sutis dos objetos. Aquilo que o intelecto tem que se esforçar ao máximo sem sucesso para conseguir, sem sucesso para compreender, torna-se evidente às luzes de faculdades superiores. Daí porque Patanjali não tentou tratar do assunto realmente, porque tudo isso está além da capacidade do intelecto dependente do cérebro. Então, ou seja, do cérebro, né? Então, o Patanjali, ele só nos explica, o estágio é análogo, o caminho agora é esse. A partir do momento que você entendeu o caminho, você já experienciou, não é simplesmente dito em palavras, porque dito em palavras aqui, ele não traz a essência. Tem que viver, tu tem que passar nessa trilha, tu tem que fazer, tu tem que ter a experiência de estar lá, de ter ido lá, de estar lá. Aí você vai ter essa experiência, né, profunda desse caminho. Aí você vai ter essa essência. Você não vai ter só o conhecimento teórico, você vai ter a prática, né? Você praticou a ida lá. Então, a partir do momento, você já sabe agora como fará para romper, né, os demais caminhos. Mas o que vem nos advertir, que não é para nós nos assustarmos, porque nós vamos estar muito cientes de o que se tem que fazer. A partir daquele momento, né, as coisas ficarão até, num certo sentido, mais compreensíveis, mais fáceis, e para fazer o rompimento, né, desses outros estágios é muito mais cômodo, né? É muito mais tranquilo, é muito mais calmo, é muito mais sereno, é um outro buscar, né? Um outro buscar, é um outro passo. Aqui fala, né? Está aí porque Patanjali não tratou do assunto, porque ele está além, né? Além, mas de um grosso modo resumido, né? Resumido, nós podemos dizer, né, que é muito parecido, é muito semelhante a esse estágio que nós falamos agora, né, que é do Sutra de número 42 e o Sutra de número 43, tá? Esse aqui, gente, a grosso modo falando, é o Sutra de número 44. Ele traz essa orientação, simplesmente essa orientação. O Sutra de número 45, né, ele vem falar, né, que o domínio de Samadhi aos objetos sutis, ele vai até o estágio de Alinga dos Gunas. Nós vamos compreender tudo isso no próximo encontro, né? O que ele quer dizer? Porque aqui no estudo de número 44 ele falou que nós vamos aplicando o Samadhi ao objeto mais sutil e nós vamos desmembrando mais uma camada. Aí nós vamos pegar da próxima camada o objeto sutil e nós vamos desmembrando outra camada. Aí nós vamos pegar daquela outra camada o objeto mais sutil e vamos desmembrando aquela camada. Aí a pergunta é, quantas camadas teríamos? Quantas camadas vamos ter de adentrar? Quantas camadas serão? As camadas serão, na verdade, serão 4, né? Aqui, ó, vamos voltar de novo para ver. 4, né? Deixa eu voltar lá ao Sutra de número 17. Aqui, ó, serão 4 as camadas. Quais são as 4 camadas? Deixa eu pegar aqui. Olha aqui, ó. As camadas serão, então, Vitarka, Vikara, Ananda e Asmita. Essas serão as camadas, né? Uma camada, 2 camadas, 3 camadas e 4 camadas.
né? Essas são as camadas, né? Essas são as camadas que nós vamos ter que romper. E o Sutra 45 vem dizendo, né, que as mesmas camadas que nós vamos ter que romper internamente dentro de nós correspondem às mesmas camadas externas, né, os mesmos estágios externos. É isso que vem dizer o Sutra de número 45, né, do Sutra 45. Até ele faz menção já ao Sutra da seção de número 2, né, da seção 19. Eu vou estar fazendo uma leitura desse Sutra. Não sei se eu vou trazer, né, um esboço do que esse Sutra tem para o nosso próximo encontro, mas a gente vai estar mencionando, né? Uma aula bem tranquila, né? Um encontro, que aula, né? Aula, não sou professor para dar aula nenhuma, né? Mas é um encontro bem tranquilo, né? Vai ser um vídeo encontro bem cômodo, um vídeo encontro bem calmo, né? De nós tratarmos sobre este assunto. Deixa eu chegar aqui, chegando. Ah, tá, sobre os estágios, fala sobre como é que são esses estágios, né? Fala, o Sutra de número 19 explica, né, em miúdos como é que funciona esses estágios, como é que funciona a percepção mental dentro desses estágios, né? É bem interessante também. Mas nós vamos estar falando sobre isso, tá? O domínio de Samadhi sobre esses objetos sutis estende-se até o estágio. Até que estágio? Né, o estágio, a língua dos gunas, mas o estágio de asmitar, né, internamente. Então é o mesmo jogo, né? O mesmo jogo que a gente faz lá, o jogo que a gente faz aqui, né? Se lembra que nós estamos mergulhando em nossa consciência, mas para estarmos mergulhando na consciência dos objetos, na consciência do mundo. Tá bom, gente? Acho que era isso. Estamos encerrando o nosso próximo encontro. Eu posso dizer para ti que é mais mastigar, mais remoer alguns pontos, né? Esse Sutra de número 45, o 44 já foi isso, mais é mastigar alguns detalhes, o 45 também, o 46 também, né? Agora o 47 ele é muito interessante, né? O 47 ele é muito interessante, ele fala sobre o momento do alvorecer espiritual, né? O momento de Nirvikara é muito mais adiante, né? Ele vem dizer que aí ocorre o despertamento espiritual, um alvorecer espiritual muito forte. E nós vamos compreender por quê, né? Nós vamos compreender o porquê. É muito delicado esses processos puramente voltados à mão da vontade. Ele traz muito conhecimento, mas a espiritualidade maior, né? A retidão, Rantambará, né? Acho que é isso que se fala, não sei se estou falando certo. E a verdade e retidão, ele vem posteriormente, né? Nós vamos estar compreendendo tudo isso, entendendo o que isso quer dizer nos nossos próximos encontros. Obrigado a você que nos acompanhou até agora e Namastê.